Isso, bom demais. Pessoal, boa tarde a todos, então. Família está presente, tá? Cadê? Aqui. Primeira fila. Bem-vindos. Eu sou o Fernando, professor da disciplina de TCC 1 e 2 aqui na Fac7. Hoje a gente tem a apresentação de trabalho. Opa, vamos para o próximo slide para eu puxar os títulos e nomes completos. Mais um. Tá separado. Não, então pode voltar. Aí. Então hoje a gente tem o acompanhamento aí de apresentação do David. Que às vezes eu falo o nome completo do aluno não decora. O trabalho que ele vai apresentar para nós aqui de TCC2 está intitulado Tratamento Integrado e Multidisciplinar para a Harmonização do Sorriso Gengival, relato de caso. Esse trabalho foi orientado pelo professor Lucas Roderti. Se eu indicar as pessoas de forma errada, vocês me corrijam. Orientado pelo professor Lucas Roderti, co-orientado pelo professor Vitor, e recebe avaliação, está recebendo avaliação desde a entrega do texto previamente, pelo professor Tiago, que também avalia aqui agora o trabalho no contexto da apresentação oral. Então, na estrutura de um TCC, a gente tem a disciplina TCC1, que acontece no nono período de curso. Desenvolvemos um projeto sob orientação de um professor especialista da área, e no caso aqui houve co-orientação também. Então, temos a escrita de um projeto que é executado no TCC2, que acontece no 10º semestre de curso. Após essa execução e escrita do texto final, esse texto é encaminhado para um avaliador externo para ter uma nova visão em relação ao trabalho. E nesse caso, o professor Tiago. Ele fez a leitura previamente do texto, que está aqui com ele, e algumas dúvidas naturalmente ficam, algumas sugestões de melhoria, etc. E para isso nós temos a apresentação oral e essa arguição que segue depois da apresentação pelo aluno. Então, o processo de banca é um processo para fazermos uma análise crítica em relação a esse trabalho, que foi desenvolvido pelo aluno. E é um fechamento de uma etapa que eu costumo dizer que o TCC é como se fosse um pezinho que a gente coloca no contexto de uma futura especialização depois, E, naturalmente, o aluno ele faz dentro daquela área da odontologia que ele considera de maior interesse para ele, Então, o trabalho de conclusão de curso ele vem como talvez uma ponte, entre a graduação e uma especialização e uma pós. Bom, então a primeira etapa, a apresentação oral do seu trabalho, 13 a 17 minutos, seguido por uma discussão com a banca, O professor Lucas vai direcionar esse tempo de discussão e após essa discussão a banca vai avaliar o trabalho aqui de forma privada, de 0 a 40 pontos, que é informado apenas a pontuação para você, e a leitura da ata pelo professor Lucas fecha aí, com o resultado a sessão de defesa. Passo a palavra para o professor Lucas, bom trabalho, vou acompanhando aqui do lado. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. Breno, manda bala, fica à vontade. Boa sorte. Uma boa tarde a todos. É com muito entusiasmo, então, que eu dou iniciação à apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é o tratamento integrado e multidisciplinar para a harmonização de um sorriso gengival. É um relato de caso clínico. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o David, sou autor deste trabalho. Tive a orientação do meu orientador, Dr. Lucas Roderti, Dr. Vitor Dumont, meu orientador, e meu avaliador, Dr. Tiago Mota. Desde já, eu agradeço pela oportunidade de trabalhar com vocês. O sorriso harmônico, estético, ele é composto por 3 fatores primários, sendo ele os dentes, o lábio e a gengiva. E lá em 2021, o Literário ele trouxe um estudo para a gente falando que a demanda por buscas de sorrisos estão crescendo cada vez mais. E isso mostra para a gente o tanto que isso impacta na autoestima e na qualidade de vida dos nossos pacientes. O sorriso gengival, então, ele é caracterizado pela exposição excessiva do tecido gengival ao sorrir. E ele pode ser englobado, ele tem como fator etiológico diversos fatores etiológicos, como o crescimento vertical da maxila, erupção passiva alterada, extrusão dentoalveolar, intrusão dentoalveolar, um lábio mais curto, uma hipermobilidade do lábio. Então são diversos fatores etiológicos. Um diagnóstico e um planejamento bem feito através de exames de imagem, através de fotografias, através do anamnese e uma sondagem clínica bem feita, isso garante pra gente, isso traz pra gente uma excelência no nosso pós-operatório, né?
Souza e Vieira, em 2018, junto com seus colaboradores, eles trouxeram para a gente que quando a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, diversas áreas da odontologia focada em resolver o único problema que seria o sorriso gengival, a gente teria uma eficácia ainda maior. Então eu trago o meu objetivo geral, né? O objetivo desse trabalho, então, é relatar um caso clínico onde foi feito um aumento de coroa clínica com finalidade estética associado a uma aplicação de toxina botulínica. E aí eu dou início ao relato de caso. Paciente, uma paciente jovem, 22 anos, leucoderma, JSS, procurou a clínica FAC7, queixando-se então de insatisfação com a quantidade de tecido ao sorrir. A partir desses dados passados por essa paciente, foi feita então uma anamnese criteriosa, onde foi constatado saúde plena, a paciente que não fazia uso de nenhum medicamento sistêmico, e essa paciente, ela me questionou, ela me comunicou que ela já tinha feito antes um procedimento cirúrgico, uma gengivoplastia, onde com prazo de 1 mês tinha voltado. E aí então a gente liga a nossa chavinha, né? Voltou? O que aconteceu que voltou? Então a gente já fica pensando o que aconteceu, qual o tipo de conduta que foi tomada por ter passado por uma cirurgia e ter voltado. Dando sequência nas fotografias extraorais, a gente consegue ver que é uma paciente que tem um sorriso bonito, mas que realmente chama atenção, né? O sorriso gengival dela, ela traz uma atenção. E aqui eu trouxe algumas linhas marcando para a gente ver o nosso primeiro fator etiológico que está relacionado com o sorriso gengival dessa paciente em si. A gente consegue ver que ela tem um terço inferior mais alongado quando a gente compara esse terço referente ao terço médio e ao terço superior. Então, trazendo para a gente o nosso primeiro fator etiológico e talvez um crescimento vertical da maxila. Aqui na fotografia do outro lado a gente vê que ela tem uma proeminência bem chamativa no tecido gengival. E aí a gente parte então para nossas fotografias mais próximas, intraorais, onde essa paciente, no seu sorriso máximo, ela mostra cerca de 1 a 2 centímetros de tecido gengival. E a gente vê que ela tem um sorriso harmônico, mas que mesmo assim ainda traz um pouco mais de atenção esse sorriso gengival. Na foto de MH, a gente liga a chavinha para o nosso próximo fator etiológico. Essa paciente, possivelmente, ela é uma respiradora bucal. Isso faz com que o lábio dela seja mais curto. Então, se o lábio é mais curto, mais gengiva vai aparecer, trazendo mais um fator etiológico para o nosso planejamento para melhorar ainda mais a conduta. Na fotografia em MH, a gente vê que é uma paciente que tem uma higienização adequada, tem um periodonto sadio, é uma paciente que está talvez suscetível a fazer um procedimento cirúrgico, já está com o meio adequado. Trouxe aqui uma fotografia com fundo preto para a gente ver a anatomia dos centrais dela, dos laterais. Ela tem uma proporção mais quadrada e a gente sabe que uma proporção para ficar mais harmônica, ela deve ser mais retangular. Talvez aqui ela esteja com proporção 1:1 e o certo seria um 80%, né? De acordo com a proporção áurea. E em cima de todas essas fotografias, a anamnese, a conversa com o paciente, então eu elaborei um Digital Smile Design, um planejamento digital, onde eu consegui trazer para o paciente um possível resultado de como poderia ficar pós-cirúrgico. Eu marquei aqui para mim melhor explicar para a paciente também que ela tem uma coroa quadrada e que a minha intenção seria fazer uma coroa um pouquinho mais bem distribuída, vamos dizer assim, uma proporção mais bem distribuída, que a gente não ia remover o sorriso gengival dela, que a gente ia harmonizar esse sorriso gengival. Não adianta eu querer pegar um dente que está curto e ir lá e tirar a gengiva toda. Aí eu vou trazer um problema mais para ela, ela vai ficar com um dente grande. Então, na medida do possível, eu expliquei isso para ela e deixei ela atenta em relação a como que esse planejamento vai ficar. Vai ficar exatamente assim? Não, isso é uma base que a gente tem uma margem de erro para mais ou para menos. É para a gente apenas mostrar para a paciente, trazer a vontade da paciente em querer fazer o procedimento estético. Diante de todo o planejamento digital, a fotografia, a anamnese e o Digital Smile, a gente já tem 2 fatores etiológicos. Com a tomografia, a gente chega no nosso terceiro fator etiológico. A gente sabe que para um dente normal, vamos dizer assim, da junção cimento e esmalte na crista óssea, a gente tem que ter estabelecido 3 milímetros do espaço biológico. E a partir do momento que a gente não tem isso, a gente tem um fator etiológico conhecido como erupção passiva alterada. E aqui a gente consegue ver que de premolar a premolar, em nenhum dos dentes ela tinha esse espaço restabelecido. Ela tinha cerca de 1.5, 2.5, no outro lado 1.5, 2.4, 2.9, então a gente tem que se ater muito a isso. Talvez esse foi o fato dela ter feito uma cirurgia e não ter feito a osteotomia e ter dado essa recidiva então do tecido. Finalizado toda a anamnese, o planejamento digital, a gente partiu então para a nossa etapa cirúrgica, onde foi feita a aferição da pressão arterial dessa paciente,
feito todo o preparo do campo, paramentação, montagem de mesa cirúrgica, foi feito bloqueio alveolar superior anterior dos dois lados, alveolar superior médio dos dois lados, naso palatino e palato maior. Paciente toda bloqueada, a gente partiu então para o ato cirúrgico, né? Onde eu comecei então fazendo a aferição da largura do dente dela e calculando através da proporção áurea, onde a gente faz um cálculo que a gente multiplica a largura do dente por vezes 1,2, e aí a gente tem a altura que se encaixa com a proporção 80%, dando uma harmonia melhor para o sorriso dessa paciente. Após constatar todas as medidas de todos os dentes, eu peguei a regra de Schuh como um auxílio e vim conferindo dente por dente. A regra de Schuh ela faz a mesma função do cálculo, porém ela já me dá tudo pré-estabelecido. Cálculos feitos, a gente partiu então para a plastia, onde foi decidido fazer uma plastia em bisel interno, uma vez que se eu faço bisel externo, eu ia ter uma área muito cruenta, muito delgada, e na hora de descolar esse tecido, eu poderia vir dilacerar esse tecido. E por ser uma área estética, isso pra gente não seria favorável. Começamos então a fazer a descolagem do tecido, foi usado um molde 8 com movimentos bem delicados, fazendo rotação, descolei de pré a pré. Após descolar, foi feito o rebatimento de retalho total, e então eu dei início à minha osteotomia, onde pela quantidade de tecido ósseo que eu ia tirar era tão pouca, que eu decidi então não fazer com broca, uma vez que eu poderia trazer uma sensibilidade na raiz dessa paciente, talvez. Então, com o cisel de Oxindim, fazendo clivagens bem sutis, porque a gente sabe que esse osso maxilar, ele é um pouco mais molinho, vamos dizer assim. Finalizada a osteotomia, fiz a limpeza do local com um soro estéreo, lavei tudo para identificar, vim com a sonda calculando os dentes, fazendo a mensuração dos dentes para checar que estava tudo ok. Tudo ok, reposicionei o tecido para o seu local e fiz sutura em cochoeiro vertical, onde a gente tem uma fixação desse tecido no local mais bem feito. A gente tem que se ater muito também sobre o quanto que a gente aperta esse nó, porque se a gente aperta pouco, esse tecido ele não volta no seu lugar que a gente colocou. E se a gente aperta muito, no processo de cicatrização, durante o edema, vai ficar retraindo, repuxando o fio que é de nylon, que não estica, e isso pode trazer também uma cicatriz no pós-cirúrgico. É uma área estética, mais uma vez eu reforço. A gente não quer prejudicar um sorriso que já era bonito. Foi feita então sessões de laserterapia no pós-cirúrgico no outro dia e mais 2 sessões, onde a gente sentiu que teve sim uma melhora na cicatrização, uma melhora no edema, uma melhora no conforto pós-operatório dessa paciente. Finalizada a laserterapia, a paciente retornou 7 dias pós-cirúrgico para a gente fazer a remoção da sutura. E aí eu pedi para ela voltar novamente após 3 meses, para a gente ter certeza de que o espaço biológico tinha restabelecido e que esse tecido não ia voltar com uma recidiva. E aí a gente teve esse resultado lindo. Onde a gente consegue ver através da simulação digital da regra de Schuh que a gente não teve recidiva do tecido. Então a gente estava aptos para o próximo passo. Eu trago aqui agora uma fotografia mostrando o tanto que esse tecido voltou, né? O tanto que ele voltou para o seu estado fisiológico. A gente consegue ver o aspecto casca de laranja, perfil de emergência, colarinho da margem gengival livre, tudo restabelecido. Então eu concluí, né, a cicatrização finalizada e a gente consegue ver um antes para um depois. A gente vê que está mais harmônico, os dentes estão mais bonitos, mas que ainda tem um sorriso gengival, que ainda chama atenção. Então eu conversei muito com a paciente, né, propus para a paciente um outro plano de tratamento e ela topou. E aí então a gente partiu para o nosso próximo tratamento, o planejamento para a aplicação da toxina botulínica na região, para pegar esse lábio dela que está lá em cima e deixar ele um pouquinho mais embaixo, trazer uma harmonia mais estética, né, vamos dizer assim, para o caso. Aqui eu trouxe uma simulação para mostrar quais músculos que eu apliquei a toxina botulínica. Eu fiz um ponto em cada um desses que estão marcados, ou seja, foi um ponto no levantador do lábio superior direito e esquerdo, um ponto no depressor do septo nasal direito e esquerdo, onde foi utilizada a toxina botulínica da marca Botox, 2,5 unidades em cada ponto, totalizando o trabalho dessa paciente, então, em 10 unidades. Com 10 unidades a gente fez o tratamento dela para o sorriso gengival. Agulha 45 graus, uma agulha de 16 mm, 32G. A gente tem que tomar muito cuidado em qual músculo que a gente vai aplicar essa toxina, porque a gente não está afim de paralisar um músculo que tem função, por exemplo, de levantar o lábio, né? A gente quer apenas mexer nos músculos da expressão do sorriso dessa paciente, então a gente tem que se ater muito. Então a gente partiu para a aplicação, foi feita a aplicação, passei para essa paciente, né, algumas dicas de como comportar após, para ela evitar massagear o local, evitar fazer exercício físico prévio após a aplicação. E então a gente teve esse resultado, a gente conseguiu sair disso para esse resultado. E em cima disso, então, eu trago uma discussão, né, sobre o caso citado logo atrás. Em 2021,
literário, ele trouxe para a gente o quanto que o sorriso estético interferenciava, né, impactava a autoestima do paciente. Já em 2016, Kahn e colaboradores trouxe para a gente uma real necessidade sobre usar uma tomografia computadorizada quando a gente está fazendo um tipo de cirurgia, já que a gente tem espaços reais do nosso espaço biológico, né, das nossas medidas. E já em 2014, Pinto e colaboradores trouxe para a gente a introdução do DSD. O quanto que o DSD valorizaria o nosso trabalho, deixaria esse trabalho mais individualizado, né? Daria a oportunidade da paciente ter noção de como ela ia ficar um pós-tratamento. Sendo assim, com a junção de Kahn, de Pinto, de todos os colaboradores, a gente vê que se a gente associa uma tomografia, um planejamento, uma fotografia, se a gente faz a combinação de todos, juntamente com um procedimento mais invasivo, uma cirurgia de aumento clínico, e um talvez menos invasivo, aplicação de botox, a gente tem sim insights valiosos, a gente tem sim resultados mais favoráveis. E aí eu trago a conclusão, onde eu falo que a convergência estratégica entre os procedimentos, ela, quando aliado, bem planejado e feita com os pés no chão, ela tem uma eficácia maior. E esse planejamento, e esse trabalho ele não conclui apenas a comprovação, a melhora na cirurgia, acho que está no slide, a melhora cirúrgica, mas também o tanto que ela impacta na autoestima dos nossos pacientes. Aqui estão algumas das minhas referências. Eu não vou adentrar muito para não passar do tempo. E muito obrigado pela atenção de todos. Excelente, David. Vamos abrir um momento para as arguições e opiniões da banda. Vamos começar com o Thiago. Thiago, fique à vontade. Primeiro, agradecer, David, pelo convite, Lucas e Nico, pela oportunidade de estar aqui discutindo isso com vocês. É um trabalho que, pela escrita, a gente já vê que ele foi muito bem conduzido. O que eu tive de correções aqui foi, assim, detalhes de vírgula, de pontuação, uma coisa muito pequena. Mas o trabalho em si está muito bem escrito, está muito bem fundamentado em literatura, que eu acho que é importante. Você conseguiu trazer isso na apresentação. Acredito que não ficou muita dúvida, até mesmo se for pensar aqui para sua família, que não é, né, da área de oncologia. E aí você trouxe coisas que para mim é importante que você tenha entendido, porque eu acho que semana passada a gente teve uma aula sobre planejamento estético integrado, e aí é muito prazeroso a gente conseguir ver que o aluno consegue captar, que consegue pegar esses detalhes que a gente passa. Tá? Então você falou aí de fatores etiológicos dessa possibilidade de um sorriso gengival, você trouxe a questão do crescimento vertical, você trouxe a questão da erupção passiva, e tudo isso tem a ver com um hábito provavelmente parafuncional dessa paciente que era uma respiradora oral. Então toda essa questão dela ter o sorriso gengival muito a ver tem com o fato dela ter respirado isso pela boca a vida toda. Eu não tenho nenhuma correção para fazer, só mesmo as considerações, parabenizando pela condução do caso, pelo trabalho, e assim, tá lindo, muito sucesso e futuro brilhante para você, viu? Vamos passar então a palavra para o Vítor. Eu não esperava nada diferente. Né? Porque a gente vê amor. Existe uma diferença muito grande. Quando a gente olha no olho da pessoa e enxerga que um dia a dia de uma clínica, para muitos é chato, para o outro é extremamente prazeroso. Tá? Esse amor é que faz a gente buscar, a gente querer melhorar, querer sempre ter mais conhecimento. A gente teve uma relação intensa na elaboração desse trabalho junto com o Lucas. E o que eu vi aqui hoje, eu te falo que valeu muito a pena. Valeu muito a pena acreditar em você. Confesso que você algumas vezes dava um pouquinho de medo na gente, né, Lucas? A gente virava e falava assim, vamos controlar esse menino, que a gente está criando um monstro. Porque ele queria tudo a todo momento. Quando eu falo tudo, eu estou falando de um sábado, 8 horas da noite, um domingo, 9 da manhã, uma sexta, 6 da manhã, quando você acordava numa quinta, às 4 também,
Ele não tinha momento para buscar conhecimento. Ele simplesmente queria mais, queria mais, queria mais. E isso é muito bom quando a gente vê um aluno tá superando totalmente as nossas expectativas. A limitação com a escrita, quando a gente mandava as correções, e aí você ficava assustado, nossa, tem que mudar isso tudo? Tem. Mas olha a sua segurança para falar, tudo que você fez, o porquê que você fez, foi porque você teve que buscar na literatura todas as respostas que você queria. Eu dou aula há 15 anos. Tá? Tem 15 anos que eu formei, tem 15 anos que eu dou aula. Eu nunca vi um aluno fazer tanta cirurgia periodontal igual você fez. Eu nunca vi. Eu tinha que controlar no Instagram. Tira do Instagram, não pode mais, chega. Muita coisa foi suspensa, porque você fazia muito, e aí acabava saindo do foco do negócio. Eu nunca vi, entendeu? Então, isso é muito legal de ver, essa vontade de querer sempre mais, vontade de procurar detalhes. Eu virava e falava assim, David, tá bom, Vitor, mas é 1 milímetro. Eu falo, meu Deus, esse menino não vai parar nunca. Ele quer mais um pouquinho, quer mais um pouquinho, não é um livro. Aí pegava um dia referência de outro livro, porque você entendeu. Você começou a sentir prazer na odontologia. E quando eu vi e falo que o TCC tem que ser uma coisa divertida, é esse show que você viu aqui. Entendeu? A sua forma de falar, a sua desenvoltura para falar, a gente estava enxergando o prazer de mostrar o que você fez. E é isso na vida da gente no consultório. É mostrar para o paciente que você utilizou ferramentas para convencer o paciente de que você tinha habilidade para fazer aquilo e conseguiu entregar para ele um resultado muito próximo daquilo. Mas mostrando para ele que não necessariamente você chegaria ali. A intenção de todo o procedimento era esse, mas que às vezes não acontece. E você identificou, ela já tinha feito uma cirurgia, o porquê. Qual é a possível causa de ter tido aquela recidiva? Isso é estudo. Isso é a literatura que te dá. Isso aqui, ó, foi só uma sementinha. Porque aqui na graduação, vocês estão aprendendo. São os primeiros passos. Do pré-clínico para cá, foram 2 anos e meio, 3. Olha a evolução que vocês tiveram. Olha o tanto que você cresceu com relação à postura, com relação à responsabilidade, a vontade de querer aprender mais. Você não saiu da clínica. Toda hora de dia na clínica, estava o David lá. Eu virava para os meninos, outro dia eu estava conversando, eu falei o nome dele, ele apareceu. Eu falei, não estou podendo nem falar o nome dele mais, que ele está aparecendo atrás de mim. Mas é esse tipo de aluno que eu quero ter do meu lado para sempre. Eu quero que você seja muito melhor do que eu sou, que nós somos. A gente quer ficar assistindo, igual a gente assistiu esse show que você deu aqui, a gente quer assistir isso na sua vida. Isso vai resultar, impactar nas pessoas que estão do seu lado. Porque o sucesso não é para todo mundo. Eu escutei uma entrevista essa semana que eu achei sensacional. O sol é para todos, mas a sombra e o ar-condicionado são para poucos. É só para aqueles que buscam, aqueles que querem, e você está fazendo isso. E você aprendeu a fazer isso com responsabilidade, que é buscando na literatura. Mandou e-mail para o Daniel Territ, mandou mensagem para isso, mandava mensagem para aquilo. Olha o tanto que você interagiu com as pessoas para tentar fazer o seu melhor. Isso não tem preço. Eu estou extremamente orgulhoso de ter sido seu professor. Tá? Você pode pôr a cabeça no travesseiro e falar assim: eu tenho um professor que senti um orgulho fodido de eu ter participado da vida acadêmica dele. Tá? Porque você deu um resultado que eu esperava e muito além do que eu esperava. Obrigado por ter me escolhido para participar disso junto com você e de Lucas. O que Lucas está no meio é isso aqui. Porque ele é perfeccionista. Tá? Tudo que ele faz, ele sempre pauta as coisas na literatura, a forma correta. Então eu juntei, porque às vezes a pessoa acha que o outro não aprende. Eu aprendi muito com isso. Muito.
Às vezes você faz umas perguntas pra mim e o cara fala assim, peraí, deixa eu procurar aqui primeiro, porque eu nunca fiz isso. Teve uma vez que ele mandou um negócio pra mim de um adesivo que pregava no rosto. Ele Vitor, pra que serve isso? Eu falei, nem eu sei, nunca vi isso na minha vida. Aí eu entrei no Google, fui procurar um negócio, é pra cicatrizar o negócio, aí eu escrevi, David, eu achei aqui no Google. Então, além de você promover isso tudo para paciente, você fez a gente aprender também. Eu estou muito orgulhoso do seu trabalho. Muito, muito mesmo. Com você. Obrigado, Vitor. Obrigado, Thiago, pelas considerações. Agradeço pela disponibilidade do Thiago de vir, isso não é fácil, e de ler também o trabalho. E agradeço também pela ajuda, né, David? Se não fosse você, o resultado final não teria sido tão legal quanto foi. Eu entendo tanto de botox quanto de ligamentos. Vocês podem perceber que eu não entendo muita coisa. Já tem. Mas vamos lá. David, foi muito fácil te orientar. Né? Por mais que você tenha o seu tempo de trabalho, e às vezes esse tempo não era o nosso tempo, a gente recebia as mensagens em horários de final de semana, à noite, mas isso de verdade nunca me incomodou. Eu sou um cara muito simples. Se eu posso responder, eu respondo. Se eu não posso responder, eu não respondo. Tá tudo bem. E entendo que as outras pessoas também deveriam ser assim. Se não pode responder agora, tá tudo bem. Então, você não responde. Mas nunca me incomodou. E desde o início, a gente vê que você foi um menino que sempre correu muito atrás. Desde o terceiro período lá, que você ganhou como a melhor foto, né, naquela exposição que a gente fez no congresso, já dava para ver que você coloca muita energia e muito sentimento no que você faz. E isso é muito importante em tudo que você faz na vida. Eu acho que você gosta tanto de odontologia, né, de fazer o que você faz, como se fosse um hobby seu, não parece que é um trabalho. Né? E isso é muito bonito de ver, porque eu não sou assim. Eu gosto de odontologia, mas está longe de ser a coisa que eu mais gosto na minha vida. E você transmite a ideia de que você gosta de odontologia como se fosse a coisa que você mais gostasse de fazer. Não sei se porque você tem um talento nato, não sei porque você consegue aliar a fotografia, que parece que é uma outra paixão que você tem, e a fotografia é super válida na odontologia. Então, assim, foi muito fácil te orientar porque eu não tive trabalho. Tanto que eu nunca te cobrei em relação a prazo, né? Está no seu tempo, porque tudo que você entregou foi muito bom. Então, eu queria reforçar o que o Vitor falou, exaltar o curso que você fez. E eu acho que, complementando, você pode dormir, né, com a cabeça no travesseiro, com a consciência de que você fez todo o possível para fazer um curso de excelência. Você fez um investimento que, com certeza, vai ter um retorno grandioso. Porque isso aqui é investimento de dinheiro, de tempo, de psicológico, é um investimento da família também, não é fácil para quem tem que tolerar, pai, mãe, irmãos, namorada, é difícil para eles também, mas todos vocês podem ter certeza que é um investimento válido e você tem um futuro brilhante. Você só não pode perder uma coisa, você pode perder tudo, você só não pode perder a vontade. Essa vontade de querer fazer mais e de querer se superar, você tem que manter ela, porque isso é muito importante. Eu não vou entrar no mérito do caso, porque você conduziu ele de forma maravilhosa, né? Todos os detalhes foram perfeitos e você reforça isso a cada dia. Ontem na clínica a gente estava fazendo um aumento de coroa clínica e ele virou para os alunos e falou assim: o que você não vem aqui? Cerejinha do bolo e riu, cara. Aí eu olhei para ele assim, deixa esse cara. Ele orientou as meninas. Aí eu tô vendo aquele negócio ali de longe e falei: meu Deus do céu, onde a gente chegou? Só que eu fiquei orgulhoso, porque a melhor forma de você aprender é ensinando. Por isso que o Vitor sempre fala, a gente sempre aprende. E você estava ensinando uma coisa que você estudou, você faz muito bem feito e você estava ajudando os colegas. Então achei lindo aqui. Eu brinquei com você na hora, mas é para ver que você estava entusiasmado. Quero te dar os parabéns de novo, né? Espero que você seja muito feliz na sua profissão, né? Você vai ser um cara muito bem sucedido. Também tenho muito orgulho de ter sido seu professor e ter participado junto com você. Aprendi muito com você também. Não só em relação ao trabalho, mas em relação à liga também. Tivemos uma convivência bem legal. Né? Muito feliz e orgulhoso de que um dia, eu sei que ele vai chegar lá na frente e vai falar assim: tá vendo aquele cara lá? Foi nosso aluno, o presidente da liga e tal. Ele,
todo tatuadão, estilão, né? Mas ele é foda, ele é foda. Né? Eu também gosto, também sou tatuado. Mas a gente tem um baita orgulho de você. Conte com a gente. São alunos como vocês que a gente gosta de passar 5 anos, você ligar pra gente e falar assim, não, Lucas, estou com um caso aqui, ou então, vamos tomar uma cerveja? A gente vai. Porque a gente tem orgulho de ter convivido e ter participado disso, ajudando muito o povo, porque quem fez a maior parte foi você, pra gente. Então, parabéns, meu cara, muito feliz por você e conte comigo.